Começo aí falando da matemática que desencanta, né? Por que matemática que desencanta? As pessoas têm opiniões muito fortes com relação à matemática, né? Que a matemática é difícil, que para aprender matemática precisa de um talento especial, não é verdade? E isso atrapalha a vida da gente na sala de aula, porque tem aluno que chega para mim, eu sou professora de ensino médio, tem aluno que chega para mim e diz assim: professora, sabe, lá na minha casa, ninguém gosta de matemática. Meu pai não gostava, minha mãe não gostava, eu também. Não tenho gênio da matemática lá na minha casa. E isso atrapalha, porque o menino que chega falando assim com a gente é um menino que já está fragilizado diante da disciplina, né? Já tem uma sensação de impotência ali, né? Claro, matemática é difícil? Pode ser que seja assim. Existem algumas características aí bem típicas da matemática, inerentes a ela, por exemplo, o rigor, a objetividade, né? Esteja você satisfeito ou não, feliz ou não, 2 mais 2 é igual a 4, né? Aqui, em qualquer país, em qualquer mundo. Existe a questão do formalismo. As teorias são construídas lá através da lógica formal, e a lógica formal não é alguma coisa muito simples, aí, difícil para os alunos compreenderem, né? Embora talvez nem seja o caso. Existe a linguagem simbólica, uma linguagem artificial, e o aluno precisa ser iniciado nessa linguagem para poder aprender algumas coisas. E mais perto da sala de aula, né, não é raro que os nossos alunos façam aí contas que eles não compreendem muito bem, apliquem fórmulas que eles também não sabem muito bem de onde vieram e para que servem. Então, por causa disso, eles acabam tendo essa sensação aí de impotência, de apatia, uma certa... Às vezes até desistem mesmo de aprender. Tem aluno que tem medo de matemática, não é verdade? Não tem isso? Os alunos têm medo de matemática. Eu tenho aluno que diz isso: olha, professora, a senhora falou que vai ter prova, eu já estou com medo hoje. Então, é uma realidade que a gente vive aí na sala de aula. Bom, mas eu acredito que a matemática é bonita, que ela pode ser encantada, a gente pode encantar a matemática, né? Usando as narrativas. Essa é a minha crença, essa é a minha tese aí, né? E aí você pode dizer assim: mas narrativa? O que narrativa tem a ver com matemática? Né? São 2 domínios diferentes. Uma coisa é número, outra coisa, né, são as histórias. Mas, se a gente parar para pensar um pouco, não é que a gente usa o verbo contar tanto para enumerar os elementos de uma coleção, quanto para relatar, quanto para contar uma história mesmo, né? Então, existe esse parentesco aí no verbo contar, né? Tanto é que a palavra logos, que é uma palavra que vem do grego, e a ideia de razão, que a gente tem hoje em dia, a ideia moderna de razão, vem do logos grego, e o logos, nos seus primórdios, queria dizer as 2 coisas, tanto dizer, né, quanto enumerar. Então, esses significados eles estão juntos já lá desde a Grécia. Tem também a palavra narrar, que quer dizer o quê? Dar a conhecer, expor, né? E ela vem do latim, gnarus, ignorante, por exemplo, né? Que é cognição. Essa partícula está ali, e são palavras relacionadas ao conhecimento ou à falta de conhecimento. Então, as narrativas sempre trazem um conhecimento.
Que conhecimento é esse? É um conhecimento científico? Não, em geral, é uma experiência de vida, é uma sabedoria, né? Então, toda a narrativa ela é portadora aí de alguma coisa importante, um recado, uma semente. E tem esse ditado popular: quem conta um conto aumenta um ponto, né? Ele tem um certo caráter negativo, de que aquele que conta acaba colocando uma mentirinha ali, né? Mas eu acredito que não. Eu quero ver o lado positivo desse ditado. Eu acho que quem conta um conto aumenta um ponto, porque todo aquele que é autor, que conta, ele é um aumentador da realidade. E eu quero acreditar que, se o professor é um bom contador de histórias, ele vai aumentar a realidade dos seus alunos. Então, essa é a minha aposta aí. Bom, mas o que são essas narrativas? Por que elas são tão importantes, né? Diz aí o Brunner, que é um psicólogo já bastante velhinho, e a gente já tem lido coisas dele aí na educação nos últimos, sei lá, 50 anos, né? O Brunner diz que as narrativas elas são estruturas de atribuição de significado ao mundo. Ele diz que existem 2 tipos de pensamento. O pensamento lógico-científico, que é o pensamento da matemática, da física, né, das ciências em geral, e existe também o pensamento narrativo. O pensamento narrativo a gente usa todo dia, toda hora. E o pensamento narrativo ele é responsável por mostrar as narrativas em geral. A nossa cultura tem uma coleção de narrativas. A gente cresce escutando as histórias. E é através dessas histórias é que a gente consegue saber qual lugar que a gente tem numa dada cultura, né? Elas são modelos de ação. Elas nos dizem qual é a nossa identidade, qual é a nossa função dentro de uma certa cultura. A gente pensa na vida da gente como uma história de vida. Precisava ser assim? Quem falou que o que eu sou hoje é fruto do que eu fui ontem? Mas a gente acredita nisso, não acredita? O self é um self contador de histórias. A gente pega tudo que aconteceu de importante e a gente liga esses acontecimentos com um fio de causalidade. Então, a gente tem essa história de vida. Então, o Brunner fica preocupado nesse livro, particularmente, A Cultura da Educação, é um livro muito interessante, eu recomendo a leitura, aquele livro que a gente merece ler, sabe, porque é gostoso. E ele diz o seguinte: as escolas estão enfatizando demais o pensamento lógico, estão deixando de lado o pensamento narrativo. De lado, não, mas ele fica meio que reservado para a aula de literatura ou para a aula de artes. Então, ele fica preocupado e diz: olha, é apenas no modo narrativo que um indivíduo pode construir uma identidade e encontrar um lugar na sua cultura. As escolas devem cultivá-la, alimentá-la e parar de desconsiderá-la, né? Então, um recado importante e que eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Bom, o Brunner, ele explica para a gente, afinal, como é que é essa relação entre o pensamento narrativo e o texto que ele produz, e o texto que ele gera. E eu tentei aí organizar essas características das narrativas em eixos. Então, temos primeiro a questão do tempo narrado, que é um tempo diferente do tempo vivido. O tempo narrado é o tempo daquilo que é importante, que é relevante para o personagem, para a história, né? Ninguém conta uma história tintim por tintim, você só conta aquilo que é relevante para o seu relato. E o tempo vivido, o tempo do relógio, é o tempo dos acontecimentos corriqueiros da vida da gente, né? Esse tempo aí transcorre. A nossa memória é assim, ela só registra o que é importante. Então, eu penso que a sala de aula tem que ser esse tempo narrado. A gente deve estar na sala de aula com o nosso aluno, levando para ele aquilo que é importante, né? O corriqueiro, o menos importante, se der tempo, a gente vê. O que é, de fato, fundamental, vamos levar lá, vamos contar a nossa história.
Outro elemento aí das narrativas é a questão da multiplicidade de interpretações. Quer dizer, toda a história, ou cada história tem uma série de possibilidades interpretativas, não é verdade? Cada um vê um filme de um jeito, né? Agora, essa polissemia, digamos assim, ela não está solta. Existe as partes da história, existem as partes da história, existe o todo. E essas partes, elas estão numa relação orgânica com esse todo. Então, embora a gente tenha uma liberdade interpretativa grande com qualquer história, é sempre em função de uma unidade, né? Essa unidade, esse todo que acaba abarcando aqueles fatos, aquelas partes e transformando aquilo tudo numa totalidade. Então, para a sala de aula, penso eu que a gente deve, quando está ensinando alguma coisa, mostrar que aquilo tem muitas possibilidades de interpretação, ainda que seja na matemática. Porque, por exemplo, os números complexos, dá para a gente falar dos números complexos de tantas maneiras diferentes, né? Um número complexo tem representação algébrica, ele tem representação matricial, ele tem representação trigonométrica. Então, quanto maior a multiplicidade de perspectivas que você apresenta para o aluno, mais significativo fica aquele conteúdo. Então, a ideia é essa. Outro parzinho aí, né? O particular. Toda história trata de algo particular. É um cenário específico, são aqueles personagens num dado tempo, né? É tudo muito particular. Por outro lado, a gente sempre diz assim, já sei, essa daí... a gente lê a sinopse de um filme e a gente diz assim, é filme de ação. É filminho água com açúcar, né? A gente tem uma coleção de gêneros e que a gente, já no começar a ter contato com a história, a gente já enquadra em gêneros, né? E para a sala de aula, por que a gente não ensina os assuntos tentando mostrar que esses assuntos fazem parte de uma estrutura maior? O Brunner já propunha isso há décadas atrás. Vamos ensinar a estrutura dos assuntos. Vamos mostrar que, resolvendo aqui esse problema, que é particular, né? Mas eu estou aprendendo aqui alguma coisa que eu posso usar numa situação análoga. Lá na frente, né? Eu estou construindo um gráfico aqui, mas olha quanta coisa que eu levo dessa construção em particular para uma outra situação de construção de gráficos. Então, privilegiar as ideias fundamentais, privilegiar aí, as estruturas. Motivações previstas, ruptura dos modelos, né? Quando a gente lê um livro, enfim, vê uma novela, a gente acha que sabe por que aquele personagem está fazendo aquilo. A gente acha que, já sei, né? Ele não me engana, ele está fazendo aquilo, eu já sei qual é a intenção dele, né? Porque uma história é sempre uma história de intencionalidades. Só que se o personagem ele fizer exatamente aquilo que a gente espera que ele faça, a gente vai ficar entediado, não vai? A gente quer ser surpreendido numa história. Então, existe essa tensão entre aquilo que eu sei que mais ou menos vai acontecer, mas essa esperança de que não aconteça, de que aconteça diferente. Sala de aula também podia ser assim, né? A gente está surpreendendo o aluno a todo momento, ou sempre que possível, né? A gente começar a contar lá a nossa história, a nossa aula, o nosso relato, e, no final, a gente apresentar um desfecho surpreendente para o aluno, né? E a matemática é boa para isso, gente. Quantas vezes a gente mostra, por meio de uma conta, que a intuição do nosso aluno estava errada, né? Porque, às vezes, a gente tem algumas intuições muito boas e outras que não se sustentam. E a matemática tem algumas situações boas para a gente mostrar. Olha, você achava que era desse jeito? Não é, não. Vamos ver, vamos fazer a conta para você ver, né? E, finalmente, toda a história ela transcorre a partir de um problema. É o problema que gera a história, um desequilíbrio inicial.
que a gente tem a expectativa de que seja, né, esse desequilíbrio readquirido, haja um equilíbrio no final, que o problema seja resolvido. Então, isso é evidente nas nossas aulas de matemática, quando a gente começa propondo um problema que é bacana, né, desafiador, e, no final da aula, a gente consegue dar um fechamento, consegue fazer com que o aluno compreenda aquele problema, a gente tem uma aula boa, né, uma aula aí, uma narrativa bem feita. Tem um livro que se chama Era uma Vez um Número. Nesse livro, o autor, que é o John Allen Paulos, ele é um estatístico americano. Não é um livro tão gostoso de ler. Tem uma tradução portuguesa e que é de difícil assim, leitura, porque ele conta muitos casos da cultura americana, e a gente, às vezes, não acha muita graça no que ele conta. Mas ele tem um argumento bastante legal. Ele diz o seguinte, olha, a minha tese, ele está tentando fazer uma aproximação entre o universo dos números e o universo das histórias. E ele diz assim, a minha tese é de que algumas habilidades que a gente exercita contando histórias, elas serão necessárias para habilidades mais sofisticadas que a gente vai utilizar na matemática. Então, ele diz, por exemplo, olha, contar histórias dá origem ao pensamento lógico, porque as histórias elas têm uma causalidade, mas uma causalidade ingênua. Ah, aconteceu isso porque antes tinha acontecido aquilo, é uma relação de causa e efeito, mas é diferente da relação de causa e efeito que há na ciência, né? Então, mas existe. Então, ela prepara o terreno para o pensamento lógico, se a gente pensar em termos evolutivos aí. E aí, todos esses elementos que estão aqui do lado esquerdo, eles são elementos que a gente trabalha com eles quando a gente lê, quando a gente conta a história, né? E eles fariam, então, a base para outras capacidades, como eu disse, que a gente usa na matemática. Por exemplo, aqui, né, o particular e o geral. É de observar muitos particulares que, às vezes, a gente apreende uma característica comum a todos eles e generaliza, né? Um pouco na ideia do Aristóteles, com a capacidade de abstração. O que é o quadrado matemático? O quadrado não existe a rigor, porque o quadrado é uma figura, 4 lados exatamente iguais, 4 ângulos de 90 graus. Existe no mundo muitas figuras que têm o formato quadrado. Dessas figuras todas que a gente observa aí e tudo mais, né, desses particulares, a gente consegue captar, abstrair, retirar a ideia do quadrado matemático, né? Outro pontinho aqui, ó, a intuição. A intuição está nas histórias. E a intuição ela é fundamental na matemática. O Poincaré, um matemático que vocês já ouviram falar, do século passado, aí, muito importante, diz que foi o último generalista, né, o último matemático que conhecia toda a matemática. Ele dizia, olha, sem intuição não há criação na matemática. A intuição é fundamental para compreender a matemática e para aplicar. E ele dizia isso pensando, inclusive, no ensino da disciplina. Então, é o recadinho aí do John Allen Paulos. Bom, tem um autor canadense chamado Kieran Egan, e ele diz o seguinte, olha, quando o ensino de uma disciplina, ele enfatiza o procedimental, o risco de fragmentação dos conteúdos é muito grande. Gente, vamos cá entre nós. Na matemática, o procedimental é a regra, não é a exceção, não é verdade? Toda hora os meninos estão ocupados fazendo conta, usando fórmulas. É da matemática isso. Então, a matemática é muito sujeita a essa fragmentação. E o que diz o Egan? Bom, a gente pode usar as narrativas para tentar, então, humanizar a matemática e, através disso, isso vai ter como efeito colateral a integração dos conteúdos. O que eu acho importante, a gente, na sala de aula, é mostrar que, por detrás de uma fórmula, tem sempre alguém que estava interessado em descobrir alguma coisa.
As fórmulas, às vezes, têm como ponto de origem metáforas muito interessantes, metáforas que não são do campo da ciência, né? Porque as pessoas que... vamos pensar no Newton, que fez tanta coisa na matemática e na física, né? A história da maçã, do Newton, aquela história de, eu vou arremessar uma pedra, então eu estou querendo calcular, ele bolou aquela força de atração entre os corpos. Como é que ele pensou? Ele pensou, poxa, se eu lanço uma pedra, uma determinada força, ela cai ali na frente. Se eu lançar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais de força, ela cai um pouco mais lá na frente. Mas, se for a força suficiente para chegar lá na linha do horizonte, ela entra em órbita. A ideia inicial para calcular e depois a força de atração entre corpos foi essa. Então, é uma fórmula. Hoje a gente apresenta como uma fórmula para os alunos, mas é uma fórmula que teve como ponto de partida, né, essa ideia, né, essa metáfora maravilhosa. Então, existem histórias surpreendentes, vale a pena a gente investigá-las para mostrar para os alunos que matemática é feita por gente que estava curiosa, querendo resolver um problema, querendo encontrar uma resposta, né? E isso faz com que essa matemática que a gente ensina todo dia fique mais humana, mais acessível. Bom, outro ponto importante aí das narrativas, né? Hoje em dia, até porque a gente tem inspiração aí na tecnologia, né? A gente aprendeu que o conhecimento é uma teia de significados, né? Uma malha conceitual aí, cada pontinho aí é um conceito, as linhas que saem são as relações que se estabelecem aí entre os conceitos. E nessa teia, nessa rede, né, que o Pierre Levy chama de cinemapa. Por que cinemapa? Porque ela está em constante estado de movimentação, de atualização. Às vezes, tem alguns nós hoje que amanhã já não vão aparecer mais, né? Algumas relações que hoje estão fortes, amanhã elas podem estar enfraquecidas. Então, essa teia, ela se movimenta o tempo inteiro. E o professor tem muitas possibilidades de construir o conhecimento, né? De adentrar, de empreender uma jornada aí nessa teia. Só que, se ela se muda o tempo inteiro, é necessário que o professor tenha uma meta, que ele planeje, que ele saiba que percurso ele quer ter aí nessa teia, que ele proponha para o aluno aí o mapa do tesouro, né? Então, o conhecimento, ele é um deslocar-se pela teia aí, né? É uma história. Tem uma linearidade aqui, porque já que nessa teia do conhecimento tudo está no mesmo plano, tudo é igualmente acessível, né? Tem muitos centros de interesse, é preciso, então, percorrer um caminho. Esse caminho é o caminho da história que a gente quer contar. Então, a narrativa ela consegue fazer essa síntese entre a ideia do conhecimento como rede e o fato de que, na rede, a gente tem que encadear, que era aquela ideia cartesiana, né? Claro, a gente não se prende mais aos pré-requisitos, como a gente se prendia há 25 anos, há 30 anos. A gente sabe que a gente olha de uma maneira diferente para isso hoje. Mas não tem como. Diante da teia do conhecimento, nós temos que encadear. Agora, veja, o tesouro. O professor lá escolheu o seu percurso, né, mostrou qual é o tesouro para o aluno, mas o tesouro é uma espécie de portal. Por que a ideia de narrativa aí? A narrativa sempre tem que ressoar num plano diferente. Depois que a gente escuta a história, a gente tem a tal da moral da história, que não é a moral verdadeiramente falando, nesse sentido das fábulas, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente aprende alguma coisa que está num outro patamar. Então, aqui, chegar no tesouro é como chegar num portal em que a gente passa para um outro nível, porque a gente transcende aquelas relações que estavam ali naquele plano e a gente passa para um outro plano de outras relações ainda incipientes, ainda embrionárias. Então, ponto de partida para uma nova rede. Precisa ter esse insight, esse ganho aí, né?
Às vezes eu brinco com os meninos, vamos mudar de fase. Né, que nem no jogo eles jogam demais, né? Vivem mudando de fase no jogo, eles querem muito no videogame mudar de fase. Vamos lá, vamos mudar de fase. Essa é um pouco a ideia. Bom, aquele autor que eu mencionei há pouco, o Wigan, ele tem um livrinho que se chama Narrativa como Técnica de Ensino. E ele propõe que a gente utilize algumas características dos contos infantis para a gente formar, para a gente planejar a nossa aula. Então, os contos de fadas, eles são sempre feitos em cima do que a gente chama de opostos binários. O que são esses opostos binários, né? As histórias infantis é sempre assim, né? É o bom versus o mal. O bom sempre vence no final, ainda bem, né? Tem a bruxa malvada, tem a princesa que é boazinha. A bruxa é feia, a princesa é bonita. Então, tem sempre essa polarização, porque a criança compreende, a criança pequena, ela compreende o mundo dessa forma. Para ela, as nuances são difíceis de serem compreendidas. Então, tem essa dicotomia, essa separação entre dois conceitos. E o Wigan sugere, olha, por que não começar uma aula escolhendo um par de opostos? Por exemplo, se eu quero ensinar o sistema de numeração decimal, por que eu não escolho, por exemplo, eu vou contrapor o senso numérico dos animais com a engenhosidade do sistema de numeração pensado pelo homem. Né? É uma escolha. Você pode começar uma aula fazendo essa polarização. Tem também essa tensão, porque existe uma expectativa no começo da história que a gente espera que seja satisfeita lá no final. Em geral, ela é gerada pelo problema inicial. Então, por exemplo, no começo da aula, sistema de numeração. O que aconteceria se a gente não tivesse o sistema de numeração? Como que seria se a gente não contasse? Como seria o mundo sem esse sistema de numeração decimal? Só para provocar, né, para dar o motivo para uma conversa bacana lá, né, e sobre o sistema. E, principalmente, tem que ter o significado afetivo. Toda história, todo conto de fadas, ele tem um significado afetivo, ele ressoa no plano afetivo. E o Wigan diz assim, olha, a gente precisa mostrar para o aluno que aquilo é realmente importante dele aprender. Vale a pena aprender aquilo. Aquilo vai fazer diferença na vida dele. Essa é a tal da moral da história que a gente está falando aí. Bom, narrativas para ensinar matemática, né? Então, algumas ideias aqui, né, para a gente pensar junto aí. Então, a história da matemática é fonte de muitas situações que a gente pode levar para a sala de aula. Mas não é levar a história estrito sensu, né? É aproveitar alguns episódios históricos aí e até modificá-los, se isso significa tornar a aula mais compreensível. Tem aquela historinha do Gauss, todo mundo conta, ou já contou um dia na sala de aula, quando está ensinando a soma dos termos de um APA, não tem? O que a gente conta? O Gauss, né, era um menino e ele, né, já era genial, ele era um menino superdotado. E o professor propôs lá para a turma que fizesse que soma. 1 mais 2 mais 3, até 100, não é isso? Pois é. Aí, o que o Gauss percebeu rapidinho? A gente conta lá para os alunos que 1 mais 100 dá 101, 2 mais 99 dá 101, 3 mais 98 dá 101. Ele falou, bom, são 100, né? 50 pares, 50 vezes 101, 5.050. E, rapidinho, ele colocou a resposta, e o professor que queria manter aquela turma ocupada durante uma tarde inteira, né? Essa turma, o Gauss o surpreendeu e, rapidinho, apresentou ali a resposta. Então, mas o que a gente não sabe, muitas vezes, é que a PA que foi apresentada para o Gauss não era aquela que a gente conta na sala de aula. A gente conta de uma maneira mais simples para ajudar o aluno a compreender a fórmula do termo da soma dos termos. E a PA que o Gauss resolveu, que
ela começava ali com 81.297 e terminava em 100.899. Essa PA tem 100 termos, mas é muito mais difícil você mostrar isso. É um distrator, digamos assim. Se você contar a história ao pé da letra, o aluno não vai entender tão bem quanto se você mostrar para ele a versão simplificada. Então, é essa a ideia. A gente pode simplificar algumas coisas para facilitar a compreensão do aluno. Então, no plano da ficção matemática, a gente também tem muita história aí para poder explorar. Ficção matemática, eu penso nos livros de divulgação, nesses livros que têm como pano de fundo a matemática mesmo, como O Diabo dos Números, O Tio Petros e a Conjectura de Goldbar, uma historinha interessante, né? E a gente pode aproveitar algumas passagens desses livros para levar para a sala de aula. O Logicomix é a história do Bertrand Russell, né? Enfim, tem uma série de livros que a gente pode aproveitar. O Diabo dos Números, que é um almanaque, né? Um monte de coisinhas, de situações que o diabinho vai lá contando para o menininho, enfim. Ele tem, por exemplo, uma versão simplificada do problema do caixeiro viajante. Vocês já viram isso? Ele propõe lá, suponha que você vai para os Estados Unidos, você vai visitar 30 amigos que moram em cidades diferentes. Qual seria a melhor maneira de fazê-lo, rodando a menor quantidade possível de quilômetros, a fim de minimizar os custos? Bom, se são 4 cidades, a gente consegue fazer a continha lá com os nossos alunos, né? A gente supõe lá, dá uma distância entre as cidades, e é possível, porque são 24 percursos, né? 4 fatorial 24, é possível a gente, então, fazer a soma dos percursos, comparar e apresentar a resposta. É aí aquela coisa da intuição. Mas e se são 30 cidades? A quantidade de percursos é 30 fatorial. Quanto é isso? É muito ou é pouco? É muito, né, gente? Quão muito é isso? É tanto que, se a gente colocar um supercomputador para fazer a comparação das distâncias em cada uma dessas rotas, o computador não termina a tarefa, não sei quanto tempo demoraria, mas nenhum supercomputador não faria essa tarefa num tempo razoável, né? Então, são, assim, situações que podem gerar, né, temas para a gente conversar na sala de aula bastante interessantes. Esse problema do caixeiro viajante é um problema em aberto na computação. Não tem como o computador, a gente usar o computador, a gente não tem um algoritmo que nos dê a resposta. O computador teria que fazer a comparação de todos os percursos mesmo. Então, é um problema que está em aberto ainda, é uma questão interessante. E que sempre aparece quando você tem lá no dia a dia, você é um dono de uma empresa que faz entregas, então, qual seria o melhor roteiro, né, de maneira a minimizar os custos? Isso está lá e a gente pode aproveitar e explorar. Mas a parte que eu mais gosto mesmo é as relações entre literatura e matemática. Essa é a minha parte favorita, essas relações tácitas aí. Gente, tem muito texto que tem ideia matemática, texto mesmo, poesia, às vezes contos, que a gente pode, talvez com um trabalho com um professor de literatura, a gente trabalhar junto com ele e alguns aspectos matemáticos. Por exemplo, o Borges, aquele escritor argentino, ele tem um conto chamado A Biblioteca de Babel. Vocês já leram esse conto? É muito bacana, porque aí ele diz que o bibliotecário ele descobriu qual era a lei da biblioteca, que tudo que já havia sido escrito tinha sido escrito com as 23 letras do alfabeto e com os símbolos de pontuação. Tudo que já foi escrito um dia, tudo que ainda será escrito, e o conto é muito, muito intenso, é curtinho, né, uma leitura diferente e prepara o terreno para a exploração
matemática aí das permutações, do raciocínio combinatório. Tem o pensamento reverso, por exemplo, nesse texto, Espectros, uma conferência do Arcanjo Gabriel, é do Vilém Flusser. O Flusser, ele é um filósofo, viveu no Brasil algumas décadas, deu aula na USP, e ele tem um livro que se chama Ficções Filosóficas, né? Muito interessantes os ensaios. E esse texto aí, que o pensamento reverso na matemática é utilizado a todo momento, né? Você mostrar até a reversibilidade das operações e tudo mais. Então, nesse texto, o arcanjo Gabriel chama os espíritos para tirar limpo essa história de que, quando o espírito desaparece, é porque ele encarna. Onde já se viu isso? Essa crença absurda na encarnação do espírito. Então, uma inversão de perspectivas, uma brincadeira que ajuda o aluno a mudar o jeito de ver, né? Algumas coisas que estão muito consolidadas. Tem o infinito. Infinito é uma ideia que a gente, né, perpassa aí nas várias séries que a gente ensina matemática. Tem a poesia chamada O Infinito, do Leopardi, e tem o Menino Infinito, do Mário Quintana, que eu trouxe um pedacinho para a gente ver, que é muito bonitinho. Olha lá. Quanto a mim, a coisa que primeiro me despertou a noção e a angústia do infinito foi um potezinho de pomada Cimbellini. Tinha eu uns 4 para 5 anos, e o que me intrigava no pote de Cimbellini é que a moça do rótulo segurava entre os dedos um pote de Cimbellini, em cujo rótulo outra moça segurava outro pote que nesse ponto, meu pobre espírito gaguejava de assombro e terror, pois aquilo era uma coisa perfeitamente lógica e absolutamente inconcebível. E o texto segue, é uma leitura muito gostosa, e está lá falando do infinito. Então, aproveitar aí esses textos para a gente tornar a aula de matemática mais gostosinha. Sem falar, gente, nos livros clássicos, né? Monteiro Lobato, com a aritmética da Emília, o Malbataan, com a exaltação da matemática que ele faz ali, né? O Carroll, com Alice no País das Maravilhas, está cheio de jogos de linguagem, né? Uma lógica que é uma lógica do absurdo, uma lógica, eu gosto de dizer que é uma lógica lúdica. Então, é também tarefa do professor mostrar a cultura matemática para o aluno, né? Então, esses são os clássicos da cultura matemática.